It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Agora, na Rádio Edu, EduComcast, seu novo podcast sobre educomunicação. Olá, ouvintes! Eu sou o professor Renato Endrigo, da Rádio Edu, que acaba de lançar um novo podcast, o EduComcast. Esta é a nossa primeira temporada e ela foi realizada em parceria com os grupos de pesquisa Polifonia, do Departamento de Ciências Humanas, da Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, e Mediações Educomunicativas, o MECOM, da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da Universidade de São Paulo, USP. É um novo podcast sobre educação para você mergulhar num universo que merece conhecimento, discussão, compartilhamento de experiências e incentivo a novas práticas. Estamos falando da educomunicação, o assunto que vamos tratar nesta temporada. Ao meu lado está a jornalista, professora e educomunicadora Sueller Costa, que também está à frente deste novo programa e que irá explicar para você a proposta, dando início à nossa primeira temática. Olá, sejam bem-vindos ao EduComcast. Este é um podcast sobre educomunicação. Por aqui, reuniremos debates, experiências e estudos sobre mídias, tecnologias, comunicação e educação. Esta é a nossa primeira temporada e eu convido você a ouvi-la e compartilhá-la. Neste primeiro episódio, recebemos o professor Dr. Adilson Citelli, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. O educador é o coordenador do grupo de pesquisa MECOM e um dos organizadores do curso Mídias e Tecnologias na Interface Educação e Comunicação, o qual nos inspirou na estreia dessa série. O professor nos apresenta algumas provocações sobre esta interface. Mas, afinal, o que significa o termo interface? Como vincular a comunicação à educação? Ele destaca as mudanças nestes dois campos, traz reflexões sobre o momento atual e percepções sobre os diálogos necessários para possibilitar um plano de comunicação no âmbito educativo. Um plano que valorize as estruturas sociais, os aspectos culturais, os sentidos do aprender e a necessária reflexão crítica sobre a comunicação. Acompanhem, com vocês, o professor Dr. Adilson Citelli, com a mediação da professora Edilane Teles, que conduziu o primeiro encontro. Então, boa noite, obrigado pela apresentação, Edilane. Boa noite aos cursistas, às cursistas. Agradecer muito o grupo que organizou essa atividade, professora Edilane, professora Sueller Costa e outros colegas que estiveram envolvidos na organização deste curso, e, sobretudo, deixar uma palavra inicial de entusiasmo, de crença na nossa possibilidade de realizar coisas a despeito de todas as dificuldades que estamos atravessando. É uma característica muito própria de quem é na área da educação, é exatamente essa característica de perseverar. Somos perseverantes. Apesar da maré em contrário, a gente está sempre numa atitude de buscar alternativas, de tentar encontrar soluções novas para os problemas e assim por diante. Então, é com grande alegria, né, que eu participo da abertura
curso, essa maneira que nós estamos encontrando de manter vivo o diálogo, manter viva a troca de ideias, né? A troca de experiências. A rigor, falava até com a Edilane agora há pouco, nós já estamos experimentando o tempo todo coisas agora, experimentando, fazendo experiências, né? Tentando encontrar linguagens, encontrar formas, né? Para que possamos manter viva essa ideia de que há pessoas no país que estão envolvidas, interessadas e que vão perseverar para manter o fluxo das ideias, né? O debate vivo, né? E os professores e professoras, os colegas que circundam de alguma maneira nessa área da educação, alguns vinculando a educação com a saúde, com a medicina, com as questões da psicologia, e outros dentro das salas de aula, né? Outros envolvidos com pesquisa. Enfim, esse universo que, de alguma maneira, sobretudo na educação dita formal, envolve aí mais de 2 milhões de professores e professoras, né? E mais de 50 milhões, 56, 57 milhões de alunos que frequentam o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino básico, né? A rigor, o ensino básico, mais 8 milhões, mais ou menos, que estão no ensino superior, com mais quase 400 mil professores. Enfim, o que eu tenho visto, tenho participado de muitas reuniões, né? Eu não gosto muito de usar a palavra live, prefiro os nossos encontros, nossas reuniões, tenho participado de muitas dessas reuniões e, nesse sentido, nós estamos colhendo experiências também, coletando experiências. Não podemos ter medo da experiência, né? Nós devemos ter medo das coisas que vão se tornando cristalizadas, né? A experiência tem esse aspecto, quer dizer, ela nem sempre é exitosa, mas ela deixa pelo caminho uma série de marcas que a gente pode depois retomar, reaproveitar para avançar nos nossos projetos, né? Desejamos para a educação do país e para o Brasil, né? Um país, quer dizer, que está no momento necessitando mais do que nunca de ânimo, aqui no sentido quase que latino do termo, né? Injetar vida, injetar força, haja vista que há muita coisa que conspira contra o Ministério da Educação e o próprio Ministério da Comunicação, também a comunicação hoje sob forte ataque, pelo menos setores da comunicação. Então, acho que essa iniciativa do grupo Polifonia, aí da Universidade Estadual da Bahia, né? Campus de Juazeiro, do MECOM, o grupo de mediações educomunicativas aqui da USP, né? Nosso colega que está em Goiânia, trabalhando para amplificar a voz de todos nós através do sistema de rádio educativo lá em Goiânia, né? Então, há um esforço grande que vem sendo feito, muita gente, no sentido exatamente de permitir a manutenção do nosso diálogo, da nossa conversa e da nossa troca de experiências, né? Não devemos temer a experiência, né? Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. A experiência deveria fazer parte da vida com todas as dificuldades das experiências. A tendência geral é de cristalizar as coisas, né? De tornar as coisas pouco móveis, né? A tendência à acomodação. Parece que as pessoas se sentem mais abrigadas quando tudo está muito acomodado. Agora, quando está tudo muito acomodado, é que nós devemos ficar preocupados, né? Pois bem, posto isso, eu
eu pretendo levantar alguns pontos que envolvem esses vínculos da comunicação com a educação, levantar alguns pontos que certamente vão ser desenvolvidos, ampliados, aprofundados ao longo das sessões, né? Então, aqui, a minha ideia é um pouco suscitar um conjunto de temas e problemas que envolvem os vínculos da comunicação com a educação e deixar o desdobramento desses temas para as sessões que irão se seguir nos próximos dias, né? Então, dentro dessa preocupação, que eu falarei 2 ou 3 coisinhas pequenas, né, sobre esse nosso problema. Eu gostaria de também, para não perder muito a proposta que está aí no curso, quer dizer, o próprio tema dessa primeira palestra, que fala em na inter-relação da comunicação com a educação, eu acho que nós podemos e devemos começar questionando, discutindo o próprio termo interface ou inter-relação, né? O termo interface, o que significa a interface da comunicação com a educação, né? Essa é uma palavrinha que importa para nós que somos educadores ou que, de alguma maneira, trabalhamos com mecanismos educativos e pedagógicos com o apoio dos sistemas e processos de comunicação. Importante lembrarmos do que se trata essa interface, o que é exatamente essa interface, né? Essa é uma premissa, digamos assim, que vale a pena esclarecer. Primeiro, é claro que a educação e a própria comunicação são áreas do conhecimento que estão mais ou menos solidificadas, não é? A educação tem uma longa história, uma enorme história, né? Nós podemos regredir, né, os clássicos lá atrás, né? Escritos sobre educação há mais de 2.000 anos, né? Então, digamos, a área da educação, a ciência da educação, ela tem já uma estrada muito consolidada, não é? Com muitas pesquisas e muito trabalho. A comunicação, talvez num nível menor, tem também a sua trajetória, tem também o seu percurso, tem também o seu caminho, tem também as suas teorias, as suas metodologias de trabalho, as suas estratégias de pesquisa, que também foram se consolidando, né? Para não ficarmos voltando muito no tempo, imaginarmos que já na altura do século XVIII para o século XIX, os problemas da comunicação já começam a ser suscitados, eles começam a ser colocados como, digamos, reflexão teórica, reflexão crítica, né? E isto só veio amadurecendo. É evidente que o aparecimento de determinadas mídias, de determinados meios de comunicação ao longo desse processo, né, desde os folhetins, passando pelo jornal, entrando na rádio já no final do século XIX, televisão, e até agora com as mídias digitais, tudo isto reformula ou provoca o pensamento comunicacional. Quer dizer, as teorias da comunicação, os teóricos da comunicação têm que se reorganizar para pensar esse tipo de quadro. E, certamente, tem que ajustar estratégias de pesquisas feitas, né? Mecanismos de ensino dessas coisas, e assim por diante. Então, em síntese, são áreas que já possuem uma longa tradição. Mas do que é que nós estamos falando, então, se são áreas que já têm uma longa tradição? Nós estamos falando agora exatamente de uma interface. Quer dizer, nós estamos imaginando que a acumulação que vem sendo feita no terreno da comunicação e também no terreno da educação começam a se encontrar de uma maneira mais, agora na minha leitura, mais sistêmica.
Então, essa interface quer dizer o seguinte, é uma área comum, uma área de trabalho, que eu, inclusive, nas coisas que tenho escrito sobre isso, chamo, às vezes, de zonas de interface, né? Eu até brinco chamando também de ganchos de amarração, quer dizer, alguma coisa que está na comunicação e que está na educação e que agora se encontram num território, que é esse território aqui que, é um pouco brincando, eu chamo de zonas, áreas de interface, né? Que convergem para aí. Então, o que nós estamos dizendo agora não é negando a história toda da educação, tampouco a história toda da comunicação. O que nós estamos dizendo é que chegamos num ponto do processo em que esses dois campos, eles agora estão se contaminando num tal nível em que um pede coisas do outro, certo? A comunicação pede coisas do terreno da educação. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com televisão educativa, com rádio educativo, então a proposta que sai do comunicador, mas ele tem que, de alguma maneira, se apoiar nos pedagogos, né, na história da educação, para saber como fazer aquelas coisas. Como é que você faz um programa infantil, por exemplo, a TV Cultura, né? A TV Cultura, imagina a TV Cultura de São Paulo, por exemplo, quando fazia os grandes programas, como o Bambalalão. Olha o trenzinho que carrega a alegria e me leva todo dia pro mundo da fantasia. O Castelo Rá-Tim-Bum, né? Grande programa, Castelo Rá-Tim-Bum, que tanto sucesso fez no país, né? Do Karl Hamburger. É evidente que o sujeito não consegue fazer um programa de televisão com essa perspectiva educativa sem, de alguma maneira, buscar suporte nas pessoas que trabalham com educação. Há vários problemas. Por exemplo, como é que eu organizo um programa de televisão, uma televisão educativa, aberta, etc., né, considerando níveis de desenvolvimento cognitivo da criança? O comunicador, o diretor de televisão, o roteirista, nem sempre tem esse domínio, quer dizer, nem tem obrigação de ter esse domínio. Tem que buscar em algum lugar essa informação, né? Onde é que ele vai buscar? Né? Na psicologia da educação, vai buscar nos educadores, quer dizer, então um movimento, assim, um pequeno exemplo, só para materializar o que eu estou chamando de zonas de interface, é um movimento que o pessoal da área de comunicação tem que fazer na direção dos educadores, para produzir, para realizar um programa como Castelo Rá-Tim-Bum, podia ser um outro programa, que não afronte, que realmente funcione como um elemento educador, no sentido amplo do termo. Né? Até não quero entrar muito nesses detalhes, porque nosso tempo aqui é curto, né? Mas tem outras áreas da publicidade, etc., que muitos publicitários têm que fazer como querem produzir um tipo de produto da área publicitária que vai mexer com as questões da criança, da infância, da adolescência. Isso é comum, né? Buscar-se assessoria de pessoas da área educadora, da área da pedagogia, da área da psicologia da educação, para poder compor um produto que não afronte, em lugar de contribuir para os processos educativos, acaba funcionando de uma maneira contrária. E a mesma coisa, e a educação? Bom, a educação, como é que você vai fazer educação? Hoje, educação formal, né? Porque a educação aí é um termo amplo. Né? Poderíamos pensar na educação, pelo menos em 3 variáveis, olhando a questão desta ótica, né? A educação formal, a educação informal e a educação não formal. Por exemplo, a educação informal, às vezes, ela é menos... It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino.
They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play, like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses, too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Conversado entre a gente. Mas a educação informal, ela é bastante importante, né, no sentido ampliado da educação, do conceito de educação, porque a educação informal, ela pode estar em vários produtos comunicacionais, em vários produtos da comunicação. Às vezes, produtos da comunicação que querem desenvolver hábitos de higiene, lavar as mãos, etc., etc. Isso podemos pensar à luz de um conceito ampliado de educação, jogando esse conceito de educação para territórios da educação informal, né? Agora, normalmente, nós estamos tratando, conversa assim que a gente tem mais imediata, estamos tratando geralmente da educação formal, né? Aquela educação escolar, aquela educação que vai para dentro da sala de aula. Bem, então, nesse caso, também não dá mais para a gente imaginar processos educativos sem o apoio nos mecanismos da comunicação. Eu vou tentar desenvolver um pouco essa ideia mais à frente, mas fica como uma grande premissa de reflexão. Aliás, só vou desenvolver essa premissa, não a outra. Quer dizer, fica muito difícil para a produção educativa formal imaginar-se fora do circuito comunicacional. E aqui não estou pensando no circuito comunicacional apenas como suporte, então no elemento comunicacional como imperativo da sociedade contemporânea, se nós quisermos da sociedade moderna, voltando um pouco mais, enfim, a contemporaneidade educativa, educacional, formal, ela praticamente não se faz mais, não consegue se fazer sem algum apoio, algum diálogo, algum debate, alguma discussão com o campo da comunicação, né? Eu não vou chegar àquela assertiva máxima de um determinado autor aí que diz que o nome da educação hoje é comunicação. Não chegaria a tanto, mas isso fica para vocês depois pensarem durante a noite, né, quando colocarem a cabeça no travesseiro, imaginar se realmente o nome da educação agora é comunicação, que ela ocuparia tanto espaço na vida das pessoas, né? Me parece, eu acho que é uma afirmativa um pouco apressada demais, né? Grande demais. Claro que quando eu estou imaginando essa aproximação desses dois âmbitos, buscando essas áreas de interface, isso que eu chamei de zonas de interface, esses campos de inter-relação, de interconexão, é evidente que já de saída eu afasto uma concepção que tem uma abrangência, vamos dizer assim, maquínica. E essa abrangência maquínica é imaginar que a comunicação ela é um aparato, um suporte técnico de máquinas para ajudar a fazer educação. Isso está fora da minha equação. E está fora da minha equação, essa dimensão maquínica da comunicação para dentro da educação, por algumas razões. Eu vou tentar pontuar essas razões. Eu confesso para vocês que essas razões, elas estão um pouco abertas. Estão um pouco abertas, porque nessas aqui ditas lives, né, a gente vai conversando e vai desenvolvendo ideias também. Nessa conversa, nesse diálogo, a gente vai desenvolvendo algumas ideias, né? E o que eu vou dizer a seguir é um pouco algumas ideias que foram surgindo, pelo menos de duas últimas reuniões ou lives das quais participei. Qual é o ponto? Qual é o núcleo do meu problema? Ao dizer que a comunicação e a educação passaram a se requisitar. Sobretudo, a educação precisa se nutrir
de elementos que a comunicação fornece, né? Então, esse é o ponto, quer dizer, esse é o ponto que diz respeito à interface. Senão não iríamos nos preocupar com isso. Deixa a educação correr na sua trilha, naquela trilha clássica da educação, né? Para muitos ainda deveria ter uma educação propedêutica, né? Nós já vimos manifestações de ministros da educação no Brasil recentemente, dizendo que a escola é lugar para a pessoa aprender a ler, escrever e contar, fazer conta, o resto não interessa. A visão propedêutica, né, da escola, então, evidentemente que ela não tem mais suporte, né? Por quê? Exatamente agora desenvolvo 4 grandes ideias que me parecem, e repito, elas têm ainda um caráter aberto, muito aberto. São 4 grandes ideias que me levam a pensar que os vínculos da comunicação com a educação se tornam cada vez mais íntimos e vão se aproximar cada vez mais de mecanismos comunicacionais. Uma colocaçãozinha preliminar antes. Quando eu falo aqui em comunicação, senhores e senhoras do douto conselho, quando eu falo em comunicação, eu estou pensando realmente num processo bastante amplo, não é? Bastante amplo. Envolve desde a comunicação interpessoal, a comunicação entre seres humanos, comunicação presencial, até essa comunicação mediada, até a comunicação que se faz através da internet. Então, a comunicação é uma coisa ampla. E que, evidentemente, nós temos que qualificar essas modalidades comunicacionais. Mas a comunicação é fundamentalmente, digamos, uma grande alegria humana, aquilo que nos permite, de fato, ter uma vida, não é? Visitar nossas ideias, né? Debater as nossas questões. A comunicação, normalmente, a comunicação feita em sala de aula, no momento mais íntimo, ela tem uma característica, que é a comunicação entre pessoas, né? A comunicação face a face, né? A comunicação presencial, que tem as suas propriedades e os seus limites, né? Não há, né, a comunicação meramente verbal, né, que ativa o sistema natural do ser humano, ela tem um alcance determinado, né? E a comunicação ampliada remota, foi transformar um ato de fala em alguma coisa circular entre milhões de pessoas, por exemplo, né? Então, a comunicação, nesse sentido, ela tem um sentido amplo, né? Um sentido bastante variado, etc. Porém, eu queria focar um pouco, porque acho que aqui é o nosso problema, numa comunicação que está muito calcada em mediadores técnicos, né? E por que essa preocupação? E os 4 pontos que eu vou desenvolver a seguir tem muito a ver com isso. Porque é a própria situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, eu não consigo, no momento, formular nada sem que esse quadro dramático que estamos vivendo no Brasil e no mundo esteja presente. 6 estados registram alta na média móvel de mortes pela Covid-19. Eu não consigo abstrair isso. Já me convidaram para fazer lives, reuniões, né, encontros, sobre o pós-pandemia. A coisa, assim, um pouco... Você acaba fazendo, porque você faz especulações, não é? Mas como é que eu vou fazer uma reflexão pós-pandemia se nós estamos no miolo da pandemia? Nós estamos aí, dados de ontem, com 1 milhão de mortes no mundo. Aproxima de 1 milhão de mortes provocadas pela Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde. O número de vítimas pode chegar a 2 milhões antes da vacina ser distribuída.
A declaração foi feita pelo diretor do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, em Genebra. Ryan foi questionado sobre a possibilidade do número de mortos pela Covid-19 dobrar no próximo ano. E ele respondeu que, apesar de ser inimaginável, não é impossível de ser alcançado. É muito difícil abstrair essa realidade, abstrair o fato de que falamos neste movimento. Ora, o que aconteceu, o que vem acontecendo com as escolas, não é? Neste momento, é exatamente o fato de que elas, no momento, elas não estão como ativar a comunicação interpessoal, né? Aquela comunicação presencial, que é uma maravilha, né? É uma maravilha, essa é a comunicação, é uma beleza. Por isso que a relação do professor com o aluno é uma relação tão fundamental e presencial. É como uma peça de teatro, não é? Por que o teatro é algo tão visceral? Por que o teatro chega a ser mais visceral do que o cinema? Eu, por exemplo, adoro cinema, sou um cinéfilo. Porém, é óbvio que o teatro é muito mais... ele é muito mais revelador, porque as pessoas estão aí. O ator, né, e o público, eles estão numa inter-relação enorme. A gente aguenta um filme mais ou menos, você aguenta, você fica lá no cinema 2 horas. Uma peça teatral mais ou menos, ninguém aguenta. Por quê? Porque esse movimento de empatias, o jogo empático, ele se torna decisivo. O ator se revela, o ator se entrega, né? A gente vê quase que enxerga aqui, brincando um pouco a metáfora, né? Quase faz uma radiografia da alma do sujeito. Né? Não tem mediação do ator ou da atriz, né? Não tem mediação. Essa força da comunicação interpessoal, né, ela é realmente algo ímpar. Ora, o que está acontecendo com a escola? Então, a escola fechou, não tem mais aluno na escola, não tem professor, né? E não tem mais nem vida, porque está todo mundo fechado dentro das suas casas. Então, o que acontece? Houve aí um movimento, ou de improviso, ou de experimentação, para introduzir a comunicação distanciada, né? Ou a comunicação à distância, portanto, a aula teria que ser feita à distância, teríamos que ativar determinadas estratégias para isso, né? Ou então, isso que se chama normalmente de educação, de ensino remoto. O ensino se transformou em algo remoto, uma coisa remota. Eu mesmo, enfim, agora uma experiência pessoal, no começo do ano, eu deveria dar um curso de pós-graduação, e quando começou o assunto, eu disse, não vou dar o curso de pós-graduação, eu sinto muito, não é por nada, não. É porque eu preparei um curso para conversar com pessoas, e isso tem um significado. Eu sei, eu tenho 20, 25 alunos, no caso da pós-graduação, menos, né, 10, 12 alunos, eu sei até onde a minha conversa está fluindo, eu sei, porque eu vejo as pessoas ali, e elas me dão um retorno. Esse retorno é, às vezes, um retorno de um sorriso, um olhar, um gesto, que confirmam, né, a procedência daquilo que você está expondo, abre espaço para conversa. Né? E isso tudo é algo muito empático. Né? O professor, exatamente a professora, vivem numa situação muito particular, porque também eles, os professores e as professoras, são muito expostas nesse jogo. Estão muito expostas. Né? Não há mediação, não é? Então, se não há mediação, o professor fica numa situação mais difícil. Então, em síntese, porque não vamos avançar muito nisso, nós não podemos, quer dizer, tudo que eu estou dizendo, um pouco eu penso no quadro que nós estamos vivendo. E este quadro, de alguma maneira, fez com que aquelas unidades educativas que continuaram a funcionar o fizessem através de estratégias remotas. É claro que otimizar essas estratégias, você pode
retirar o máximo dessas estratégias, mas elas têm lá os seus limites. E, sobretudo, elas foram organizadas com o automóvel andando, né? De trocar o pneu do automóvel, estava andando. Enfim, não teve jeito, né? Então, este quadro, esse universo, marcado por uma crise sanitária, né? E também por uma crise institucional, política no país, que também todo mundo está acompanhando, não precisamos repetir o que, por exemplo, está ocorrendo na área da educação no Brasil, através dos ministros que vêm se sucedendo. Nós estamos já no 4º, se não me engano, em 2 anos, né? 4 ministros da educação, né? Com coisas que são ditas por esses ministros muito desagradáveis, para dizer o mínimo, né? Então, combinam esses 2 elementos, né? Nós vivemos com medo. Há uma espécie de viver sob suspensão e suspeição, os dois termos. Suspensão, porque nós estamos feita a peça da Leila Assunção com um grito parado no ar. Grito está parado no ar, né? Então, há ao mesmo tempo o medo, a suspeita, né? Como é que eu vou pegar o pacote que vai chegar do supermercado? Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Então, isso é a suspeita. O vírus pode estar em qualquer lugar. É um inimigo solerte, espalhado, né? E que a gente teme, e teme sobretudo porque não vê, não identifica. E suspensão, porque nós ficamos vivendo nisso que eu, brincando um pouco com essa peça célebre, né, de teatro, que estamos com um grito suspenso no ar. Então, é impossível, eu imagino, formularmos questões isolando essa variável. Voltando à minha questão, quais são esses 4 elementos que, repito, eu comecei a formular isso já pouco tempo, a partir dessas lives e tal, então estou amadurecendo ainda, mas eu divido com vocês. Quais são esses 4 elementos que nós temos que ter à frente para justificar a ideia segundo a qual existem áreas de interface entre a comunicação e a educação que precisam ser ativadas, e a educação, de alguma maneira, vai ter que trabalhar mais próxima dos processos comunicacionais. Então, quais são esses elementos? Eu vou pontuá-los e depois a gente vê como faz essa conversa mais depois, na parte final. Primeiro, nós estamos sob uma organização social, econômica, em bases completamente distintas, mesmo daquelas bases que, no caso do Brasil, por exemplo, para ficar só no caso do Brasil, permitiram uma espécie de, vamos dizer, expansão do sistema de ensino formal, não é? Não sei se todos acompanharam esse processo, alguns que eu vejo pela carinha que aparece aqui são bastante jovens, para a felicidade deles e delas, evidentemente. Houve uma expansão do sistema de ensino na década de 70. Essa expansão se deu no contexto no caso do Brasil. Eu vou, inclusive, me reportar diretamente ao Brasil, ainda que isso sirva para podermos conectar com outras partes do mundo, né? Porque o Brasil não vive isoladamente no planeta, né? Não vivemos sozinhos por aqui, não é? E, às vezes, essa nossa vida ela é completamente controlada, inclusive, por potências, por forças políticas externas e econômicas, etc., vigorosas. De todo modo, aquela expansão, aquela grande expansão do ensino brasileiro nos anos 70,
tinha um país com bases sociais e bases econômicas completamente diferente desse país que nós temos hoje. Aquele país era um país de expansão industrial, ainda era um país, vamos dizer assim, caudatário, melhorado, né? Daquilo que alguns chamam de segunda revolução industrial inglesa, que não tem segunda, porque é uma só, não é? Mas, enfim, isso que normalmente se chama de segunda revolução industrial inglesa, final do século XIX, em que toda a ideia da fabricação das coisas e da mecanização, etc., se coloca, né? Então, no Brasil, por exemplo, quando chegamos nesse período que eu estou mais ou menos aqui localizando, tem a indústria automobilística que emprega muita gente, e outras indústrias, né, ligadas à área mecânica, né, etc., que são grandes empregadores. Esse país, ele praticamente foi mudando de características, porque o mundo todo mudou de características, né? Então, esse capitalismo de produção material, né, de produção material, de produção física, capitalismo que era baseado na acumulação primitiva de um capital resultante da força de trabalho, daquilo que chamava de mais-valia, não é? A mais-valia retida, né, do mundo do trabalho. Esse capitalismo mudou muito, né? O que nós temos hoje, já se fala muito, né? Se fala muito em quarta, até em quinta revolução industrial. A revolução industrial é uma revolução, né, na base de outros procedimentos. Ninguém falava em algoritmos há 30 anos atrás. Ninguém falava em capitalismo de dados. Ninguém falava em capitalismo de atenção há 30 anos atrás. E essas são palavras-chave para compreendermos a lógica do capital circulante no planeta e no país que nós estamos também. Olha, vejam o seguinte, essa mudança brutal na estrutura social, na estrutura econômica do país, evidentemente, ela se reflete ou vai se refletir nos processos educacionais, né? Quer dizer, mesmo que nós, como eu, não estejamos, ou eu não estou pensando num processo de regulação educativa, a educação como regulação, eu sempre vejo a educação como um processo de emancipação social, de emancipação das pessoas, pensando nessa forma de educação muito reguladora que nos acompanhou e que tem nos acompanhado, de ajustamento de força de trabalho, etc., etc. Mesmo para isso, esse tipo de produção educativa ele tem uma dificuldade aí localizada. Bem, porque num país que muda suas estruturas sociais, suas estruturas econômicas, etc., não quer dizer que muda para melhor, viu? Mas muda, pode, evidentemente, continuar funcionando naquela perspectiva colocada pelos ministros atuais da educação, convidando a que se faça educação propedêutica, é uma coisa completamente estapafúrdia, até desse ponto de vista, não é? Completamente estapafúrdia, é um negócio que não... Tanta falta de projeto, tanta falta de saber o que se vai fazer à frente, que as pessoas acabam falando coisas, ministros falando coisas que não combinam mais nem com a estrutura da sociedade brasileira. Não combinam mais, né? As pessoas estão falando em computador, estão falando em internet, estão falando em algoritmos, né? Os mecanismos de controle mudaram, né? São controles de outra natureza também, né? Ainda que a nossa sociedade continue e parece que está aprofundando, e parece que vai aprofundar a sua natureza desigualitária. Eu estou usando uma expressão aqui que muita gente pode estranhar, identificando-a com um neologismo, não deixa de ser um neologismo. Mas quando eu falo em sociedade desigualitária, estou falando num compósito social, numa estrutura social voltada para a desigualdade, construtora da desigualdade. Eu estou sendo muito enfático nesse ponto, mas pensem sobre isso. É uma sociedade que constrói a desigualdade. Aquela meninada, aqueles filhos das classes dominantes, etc., que eu estudo aqui, eu estou estudando na Europa, nos Estados Unidos, etc., eles estão exatamente, né, no miolo desses processos, estão entendendo esses processos, porque eles vão depois ativar esses processos. Então, uma sociedade desigualitária, a sua estrutura desigualitária,
ela inclusive mente para a sua gente, para as pessoas. Olha, você vai para a escola, você precisa aprender a ler e escrever. Bom, isso é óbvio, né? Não é preciso ser gênio da rata para dizer que a escola deve ensinar a ler e aprender. E também para fazer conta. Bom, também até aí, como diria lá aquela personagem da televisão, morreu Neves, né? Não chegamos a lugar nenhum. Bom, mas então entrega para esse pessoal, eles aprendem a ler e escrever mais ou menos e fazer conta mais ou menos, e deixe para outro grupo entender o que é sociedade, o que é um capitalismo de dados, o que é mexer com algoritmos, o que é trabalhar com processos de capitalismo de atenção. Então, larga para um grupo, faz isso, que um pequeno grupo vai manter esse sistema, né, funcionando dessa maneira. Ora, claro que não é. Eu tenho uma visão da educação que ela é uma visão de emancipação, ela não aceita esse princípio, mas esse princípio que está em movimento. E se a gente ouve o que está correndo por aí, né, que muitos ministros da educação estão dizendo, e os 4 que passaram dizendo isso, é um modelo de escola que alguém escreveu aqui, é uma sociedade desigualitária estrutural. Exatamente. Então, um modelo de escola que, no fundo, no limite, acaba mantendo essa desigualdade estrutural. Ora, qual é um dos aspectos importantes dessa organização social sob outras bases? É que, no miolo dela, o sistema é todo ele comunicacional. Né? A comunicação passou a jogar um papel estratégico, nem é central. É claro que é central, mais do que isso, é um papel estratégico de dirigir coisas. Né? Porque aqui nós estamos o tempo inteiro falando em internet, estamos falando em Facebook, falando em WhatsApp, falando em, enfim, Twitter. Nós estamos exatamente falando daqueles mecanismos que podem ser, a maioria deles, são mera coisa de publicidade, fundamentalmente, né? É uma publicidade monetizadora, é o que é o Facebook, etc. Mas, enfim, são veículos que facultam essas passagens comunicacionais num ritmo, numa extensão, numa velocidade incrível, né? Incrível. Então, esse capitalismo de dados, esse capitalismo regulado pelos sistemas de algoritmos, etc., etc., Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Ele tem na comunicação uma arma muito poderosa. Porque essa comunicação que vai permitir, por exemplo, ao mercado financeiro operar em larga escala e em profundidade e rapidamente. Então, para certos setores do mercado financeiro, por exemplo, operadores de bolsa. Operadores de bolsa, eles vivem minuto a minuto. Né? Eles precisam da informação, assim, quentíssima. O cara está lá com aqueles computadores abertos, etc., lá em cima daqueles números, daqueles dados, dos mercados internacionais, sabendo o que está se passando em Tóquio, e daqui para ali, em Nova York, etc., e operando esses mecanismos. São mecanismos, são estratégias comunicacionais, são estratégias de comunicação que ampliam, concentram renda, portanto, ampliam os processos desigualitários, mas tem na comunicação um elemento importante aí. Eu estou pegando um aspecto, nem estou falando de televisão, rádio, nada disso. Estou pegando de um elemento vital para o interior do capitalismo. Então, esse é um primeiro ponto pelo qual é preciso considerar o vínculo ou a relação da escola com a comunicação. Segundo aspecto, são os novos envolvimentos culturais. Então, uma nova cultura em movimento. Quando eu digo, por favor, eu estou dizendo nova cultura, isso não significa dizer que o que morreu todo... Não, ao contrário, isso é um processo. Eu vejo a história como um movimento dialético.
As coisas vão se entrecruzando, se tensionando, promovendo terceiros termos. Né? Então, quando falo em envolvimentos culturais novos, é evidente que isso não é que está abandonando uma história, não, constatando um elemento de presença. Né? Esses envolvimentos culturais é reconhecível nos nossos alunos. Aliás, reconhecível em muitos de nós. Nós mesmos fizemos uma pesquisa lá no nosso grupo, no MECOM, de hábitos de mídia, etc., e falamos com professores, muitos professores jovens hoje, quer dizer, quase metade da rede, pessoas que têm menos de 40 anos. Portanto, pessoas que já foram, vamos dizer assim, formadas dentro dessa sociedade, vamos dizer, digital. Não é? Então, não é só a questão do aluno, mas também são mudanças culturais que ocorrem também ao professor. Quer ver, uma pergunta que eu tenho, me faço, o que é que vai significar, né, o fato de que a cultura áptica, vai ver, trabalhar com as telas, o dedo, né, o movimento áptico é o movimento da sensibilidade do dedo. Né? Eu coloco essa questão porque, ainda que não seja nenhum Piaget, eu fico observando os meus netos. Vocês sabem que o Piaget construiu praticamente a teoria dele olhando os filhos, né? Eu estou olhando os netos, né? Então, eles são um pouco objeto são coisas do meu coração, mas também da minha razão. Eu fico observando comportamentos. E vejo as minhas netas, que são pequenininhas, né? Totalmente envolvidas com essa dimensão áptica. Isto é, eu tenho um telefone celular velho, desses que não é um telefone celular áptico, eu tenho que digitar. Elas têm alguma coisa em torno do quê? Estão em torno de 3 anos de idade, outra tem um pouquinho mais, 4 anos, elas pegam o meu telefone celular e ficam desesperadas, porque elas não sabem mexer naquilo. Porque o telefone dos seus pais e suas mães são telefones ápticos, são telefones que você passa o dedo na tela. Né? Quer dizer, é uma mudança comportamental, atitudinal, muito curiosa. Eu não sei exatamente onde é que nós vamos chegar, mas fica como uma problematização para vocês, porque são traços culturais, né, que tem muito a ver agora com algo que eu venho chamando de máquinas de contato. Eu estou dizendo para vocês meio em primeira mão, mas eu estou escrevendo um pouco sobre isso. São as máquinas de contato. O que são as máquinas de contato? São esses expedientes que relacionam o sujeito com um conhecimento, com uma informação, com uma mensagem. Né? As máquinas de contato. E aí o contato é um contato áptico, é um contato até com o dedo, com a mão, né? Que mexem, não consegue... Elas acabam digitando coisas porque pula no colo do avô, o avô está escrevendo coisas que querem imitar. Mas parece que diz pouco isso. O que diz muito é a ativação áptica. Ora, então... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Em resumo, o que eu quero dizer para vocês é que esses dispositivos comunicacionais também, além de outros fatores, estão mudando procedimentos culturais, mudando uma cultura digital, a cultura da operação sobre essas máquinas de contato. Então, esse é um segundo ponto que nós devemos considerar quando trabalhamos ou no vínculo com a comunicação com a educação, dos motivos que nos levam a pensar esse vínculo. Então, o terceiro aspecto, exatamente, nós vamos ter que aprender ou reaprender ou aprender a trabalhar com essas estratégias do ensinar e o aprender que tem muito a ver com aquela
primeira e a segunda questão que eu coloquei mais acima. Quer dizer, é claro que nós temos um ponto fundamental aqui agora, tá certo? Eu acho que, qual é o ponto fundamental quando falamos em estratégia? Da minha perspectiva, claro, do meu ponto de vista, minha perspectiva. É o seguinte, quando falamos em estratégias de ensino-aprendizagem, quando falamos em sentidos do aprender e tal, eu entendo que a escola tem um compromisso fundamental com o saber. A informação e o próprio conhecimento são elementos convergentes ao saber. Que uma educação emancipadora, uma educação que não seja meramente regulação, essa educação emancipadora, ela necessariamente precisa sempre olhar para o território do saber, né? Quer dizer, é uma coisa que vai além do conhecimento. O conhecimento pode ser, mas pode diluir o conhecimento. A escola precisaria forçar um pouco a área do saber, isto é, da invenção, da criação, forçar os limites das coisas, não ter medo da experiência, não ter medo nessa ideia de experimentar as coisas, não é? Porque o campo da comunicação, etc., e sobretudo a comunicação, televisão, jornal, melhor das hipóteses, num deslocamento do conhecimento para a informação. Apenas se circunscreve a informação, muitas vezes até a informação é opinativa. O dado é criado, é inventado. Imaginem esse problema hoje dessas redes de fake news, etc., né, que se apresentam, então, como informação. Daí porque a comunicação também tem contributos importantes a trazer, né? Eu estava lendo recentemente um livro até feito aí na Universidade Estadual da Bahia, campus de Ilhéus, acho que a minha amiga Rita que mandou o livro, sobre usos de como que o WhatsApp foi usado em muitas salas de aula aí na região da Bahia. A tarde foi ela que mandou o livro. E, aliás, ela coloca uma questão totalmente procedente, que não está no fundo da minha conversa. Não tem tecnologia sem cultura, né? Então, mesmo essas culturas tecnológicas, né, elas, para que se desreifiquem, as tecnologias sem o entendimento cultural das tecnologias, significa produzir monstrengos, isto é, objetos reificados, objetos que não têm história. Você mata a história das culturas propriamente tecnológicas, você mata a história das tecnologias, você reifica essas tecnologias. E você entra no universo maquínico, que é um processo alienador, né? E que muita gente faz, aliás, que muita gente gosta de fazer, né? Então, esse é o terceiro aspecto. Mas só uma questãozinha também para deixar mais uma pontinho de interrogação para o terceiro de vocês depois, não é? Uma pergunta interessante é o que acontece se essa pandemia se mantém por muito tempo. O que acontece com essas crianças, com os jovens, com os adolescentes, cujas estratégias do aprender, mesmo que as escolas façam isso com maior competência, etc., serão estratégias do aprender, digamos, desculpem aqui também é um pouco um movimento metafórico, mas acho que todo mundo vai entender, são estratégias do aprender que ocorrem dentro do quarto da pessoa. Ele fica andando dentro do quarto para a sala, né? O que é algo muito complicado, porque vocês sabem que formação das pessoas não é apenas saber coisas, ou ter conhecimento de coisas, ou ter informação sobre coisas. Passa por um processo complexo de maturação, de reflexão, de convivência com as coisas e com os objetos, maturidade na relação com esses objetos. No caso, por exemplo, das disciplinas escolares, a maturidade com relação a certos conteúdos, para ficarmos com uma coisa bem direta, assim, não é?
Por que muitas vezes a criança, o jovem, etc., não... o cara está ensinando lá coisa de história, geografia, ciências, mas ele não aprende, né? Ele não aprende. Não aprende, às vezes, porque o processo de formação ainda não ganhou maturidade. Quer dizer, aquele conteúdo ainda não há maturidade suficiente para absorver aquele assunto. Vejam, aliás, ligar formação, ver a educação como formação, significa confiar que as pessoas vivam experiências, várias experiências. Uma coisa importante da criança na sala de aula, do jovem, do adolescente na sala de aula, é que ali é um pequeno caudal de muitas questões, sobretudo na escola pública, né? Na escola pública. Quantas questões convergem para dentro de uma sala de aula? Diferenças culturais, diferenças econômicas, compreensões, fenômenos religiosos que estão ficando muito intensificados, vão cada vez mais entrar dentro da sala de aula. Quer dizer, é um cadinho, um conjunto de tensões, né, que funcionam como processo formativo. Nós estamos dando voltas em torno do nosso quarto, ou, na melhor das hipóteses, do quarto para a sala, mesmo que recebendo materiais que a escola manda através de ensino remoto ou de outros materiais. Esse processo de maturidade, portanto, formativo, ele fica muito arrefecido. Eu realmente me pergunto, né, o que é que nós teremos, não é? Se essa pandemia avança, se ela permanece por mais tempo. Agora já se fala numa segunda onda, né? Todos nós estamos acompanhando pelos jornais, pelas rádios, pela televisão, pela internet, né? Uma espécie de segunda onda pegando vários países da Europa, que também, de novo, fecharam as escolas. Uma possível segunda onda da Covid-19 em países que afrouxaram as regras preocupa a Organização Mundial da Saúde. E assim por diante, né? Se haverá um esbatimento no terreno cultural, aquele outro elemento que nós colocamos, vejam que é uma coisa bastante complexa. É claro que a comunicação ajuda muito numa parte, porque, muito bem, você pode desenvolver depois, estão chamando de formas híbridas, não é? Que entra um pouco a educação remota e outras formas que vão sendo compostas, mas dá uma perda realmente que me deixa mais angustiado nisso tudo, não é perda de conteúdo, essas coisas. A pessoa vai recuperando com o passar do tempo, mas essa perda de tensões, de aprender a negociar com o seu colega do lado, com o seu professor, com o seu diretor, com o conjunto da escola. Isso é tão vital, esse processo de negociação, para a maturidade, para essa vivência que forma, ajuda a formar propriamente alguém, né? Aliás, os clássicos da literatura universal, os grandes escritores, né? Goethe, Stern, os grandes escritores, praticamente todos eles escreveram seus romances de formação. E romance de formação era sempre romance em que o personagem viajava de um lugar para o outro. Todos esses romancistas importantes, nós colocamos, vão nessa direção. O quarto ponto é o seguinte: a escola importa agora, eu vou chamar de um alinhamento, de uma perspectiva analítico-crítica dos meios de comunicação, que a escola pode fazer muito bem, a educação pode fazer muito bem. Um quarto elemento importante: tem a educação, tem a interface, tem a relação entre a comunicação e a educação, um momento em que a natureza da comunicação tem que ser discutida, né? Se você deixar isso só para a comunicação, vai ser difícil. Agora, quando a gente pode, dentro de um projeto de educação, projeto educomunicativo, como eu prefiro chamar, não é? Processo de educomunicação,
que entende as relações e os vínculos da comunicação e educação, e possa discutir, no âmbito da escola, no âmbito da sala de aula, os sentidos da comunicação, as dinâmicas da comunicação, fazer a leitura das mensagens midiáticas, tudo é muito importante. Aliás, eu estava outro dia relendo a Base Nacional Comum Curricular, sobre a qual eu escrevi um artigo um tempo atrás, né, lamentando um pouco alguns pontos lá, mas enfim, a BNCC, ela fala mesmo que um dos pontos é avançar no domínio das culturas digitais, né? É um ponto de avanço da BNCC. Claro que avançar, ter o maior domínio das culturas digitais, é entender como elas funcionam, essas culturas digitais, né? Como isso tudo vai, enfim, se colocar no âmbito da escola, no âmbito da educação. Bom, senhoras e senhoras do Douto Conselho, o que eu tenho para dizer, não vai dar tempo aqui, mas é fundamentalmente isso. Quer dizer, esse é o motivo pelo qual a gente tem se dedicado a pensar a educomunicação. Vocês vejam que, como eu falo em educomunicação, portanto, eu estou falando de um sistema mais complexo. Eu não estou dizendo que é a tecnologia na escola, ou só a mídia na escola. É um processo comunicacional amplo que também se encontra com uma concepção de educação. É uma educação dialógica, interativa, etc., etc. Eu imagino que a comunicação também devesse ser um tanto assim. Muito obrigado, foi muito bom. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. As reflexões do professor doutor Adilson Citelli nos levou a conhecer as diferentes zonas dessa interface que, ao vincular a comunicação à educação, se propõe a promover uma melhor conscientização quanto aos usos das tecnologias da comunicação e informação nos diferentes espaços de aprendizagem. Todos os episódios ficarão disponíveis no Spotify, Google Podcast, iTunes ou no seu agregador de áudio preferido. É importante lembrar também que as lives continuam disponíveis no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa Polifonia. Fica o convite. Chegamos ao fim deste primeiro episódio. Encerramos com o objetivo de enaltecer a importância de novos olhares sobre as tecnologias no âmbito educacional. Como ressalta o nosso mestre Adilson Citelli, abre aspas, não dá mais para imaginar processos educativos sem o apoio dos mecanismos de comunicação. Fica muito difícil para a produção educativa formal se imaginar fora do circuito comunicacional. E não apenas como suporte, mas como um imperativo da sociedade contemporânea. Fecha as aspas. Esta é uma temática que merece muitos desdobramentos. Fica, portanto, um convite para você acompanhar o nosso próximo episódio. Até lá! Este podcast é produzido pela Rádio Edu Brasil em parceria com o Grupo de Pesquisa Polifonia, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, e com o Grupo de Pesquisa MECOM, Mediações Educomunicativas, da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da Universidade de São Paulo, USP. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.